Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Muito bom estar aqui mais um dia no nosso propósito de oração e de leitura bíblica. Bom, é, agora, é, hoje é dia 2 de maio de 2025, agora já são 11h17 da noite, já está bem tarde. Eu acabei de chegar de um culto dos homens, é, onde eu fui junto com o meu tio José Sá e fomos muito abençoados ali na SEAD em Jacaraípe. Foi bom demais estar lá com os nossos irmãos e sempre a palavra muito boa, o ambiente muito bom, os irmãos sempre muito acolhedores. E estive lá também com vários irmãos que eu já conheci, estive lá outras vezes em cultos dos homens e já conheci muitas pessoas e foi muito bom estar lá novamente, né? Também tive lá na presença do Ezequias, que eu já conhecia há alguns anos atrás e pude reencontrar com ele lá nessa casa, nessa igreja, né? E foi tudo muito bom, graças a Deus. É, e é isso, assim, logo que eu cheguei na igreja, o Ezequias estava fazendo uma palavra introdutória e estava falando sobre a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, né, onde fala sobre a dedicação ao Senhor, né, uma vida dedicada ao Senhor, e que vem confirmando então o que nós havíamos falado ontem, né, eu havia comentado sobre um louvor que entrou aqui na minha playlist, falando sobre o fogo ardente, né, em nossos corações, né, uma vida dedicada ao Senhor. E mais uma vez o Senhor confirmando aí durante o nosso culto hoje lá na SEAD. É, muito bom. E a palavra de hoje do pastor Bruno Félix é, continuou, continuou em Neemias, né? Eu estive lá em outros cultos dos homens e também foi falado sobre os primeiros capítulos de Neemias e hoje foi falado sobre o capítulo 8 de Neemias, que aqui na minha Bíblia, e hoje eu estou usando uma Bíblia um pouco diferente, a Bíblia do pregador pentecostal que eu ganhei do meu cunhado Diego Rezende, e eu tenho usado pouco ela, mas é uma Bíblia muito boa, é uma Almeida Revista e Corrigida, e tem vários aqui, né, vários estudos aqui, né, e vários sermões aqui também, né, que podem ser utilizados como tanto estudo como base, né, para fazer sermões aí, de congregações, né, pequenas e tudo mais, e serve muito essa Bíblia aqui para cultos, né, e é muito boa mesmo, né, já utilizei muito e nos últimos tempos não tenho utilizado tanto. Foi a que eu tive a primeira vista aqui agora e vamos utilizar ela. Bom, capítulo 8 de Neemias fala sobre Esdras ler a lei diante do povo, né? E aqui fala sobre um culto de familiar, né? Onde Esdras leu ali então a lei e as famílias ali, né? Toda a família escutou, né? Sobre a lei e choraram, mas Esdras então falou para eles pararem de chorar, né, que era um momento bom, Deus estava ajudando, né, o povo. E, e o foco da pregação foi exatamente no versículo 13, onde começa um novo tópico aqui, um subtópico do capítulo, onde vai falar sobre a festa dos tabernáculos. Aí eu vou ler aqui, fala assim, ó. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de
todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. Então, eu li também no meu celular durante o culto, eu li na nova tradução da linguagem de hoje, e lá fica é, com outras palavras, né? Fica mais fácil o entendimento, mas basicamente fala aqui que os pais de família, é, os levitas e os sacerdotes, né? Se juntaram no dia seguinte a esse culto da família. Eles se juntaram para ler então e estudar sobre a palavra, né? Sobre a lei. E foi sobre isso, né? O nosso culto, a pregação foi sobre isso, né? Que nós, os sacerdotes de casa, os homens, devemos estar continuamente, né, buscando ao Senhor e fazendo esse papel de sacerdote do lar e de estudiosos da palavra, né? Foi basicamente isso e foi muito abençoador para nós, confirmando mais uma vez, né, o que a gente já havia comentado sobre uma vida dedicada ao Senhor, né? Nós, como homens do lar, sacerdotes do lar, devemos sempre buscar o Senhor e sermos, então, os sacerdotes do nosso lar, né? E é isso, muito, muito, muito bom mesmo. É, também um momento marcante hoje, durante o nosso culto dos homens, foi nós irmos até o templo que está sendo construído, né? Hoje nós estivemos mais uma vez o culto na tenda, né? Um local temporário. A igreja está passando por reformas, né? E logo após o culto, nós fomos até o templo mesmo que está sendo construído, está sendo reformado, e lá nós podemos orar, né, e profetizar eh, pelas próximas gerações também, né, pela nossa geração e pelas próximas também. Então nós cremos que aquele local será um local muito abençoado por Deus, né, onde o Senhor irá abençoar muitas famílias e muitas gerações serão abençoadas se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não voltar até lá. Nós cremos que será um local muitíssimo abençoado em nome de Jesus. Bom, é isso. Quanto à nossa leitura de hoje, ontem eu falei que faria a leitura do primeiro capítulo de Salmos. Eu acabei fazendo a leitura de 3 capítulos e eu vou continuar utilizando essa Bíblia NAA e, e vou tentar ler hoje mais 3 capítulos, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então é isso, já está ficando bem tarde. Também preciso descansar. E é isso. Fiquem todos com Deus.